Estamos começando agora mais uma leitura a ver sobre o direito humano, Os direitos humanos. Eu começo falando sobre o indivíduo e seus direitos e faço essa abertura com um poema de Manuel Bandeira, O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. O início vamos falar sobre a origem dos direitos humanos. Toda pessoa possui direitos que devem ser respeitados por ela e também pelos demais indivíduos da sociedade. Mas no decorrer da história da humanidade, muitas interpretações, muitas vezes errôneas, foram feitas sobre os direitos da pessoa. Alguns atribuíam esses direitos humanos aos deuses, por exemplo. Assim, os deuses davam e tiravam, segundo sua vontade, os direitos aos indivíduos. Para alguns povos, no início da história da Grécia, a saúde era um dom dos deuses e a doença um castigo e não um mal natural. Daí se conclui que para os gregos, até o surgimento do médico Hipócrates de Cos, que negou tal doutrina, a saúde e a doença têm origem divina. Eles não levavam em conta as causas físicas, econômicas e sociais, que independem da questão do direito fundamental da pessoa de ter boa saúde. Esclarecendo melhor, se uma pessoa vivesse em condições de misérias, era porque Deus quis. Outros pensadores atribuíam a origem dos direitos da pessoa ao governante, ao chefe de tribo, o rei, o ditador, entre outros. Eram eles que determinavam quais os direitos dos seus governados. Assim, nossos direitos seriam uma dádiva oferecida pela bondade do governante. Se ele dava direitos, também poderia tirá-los. O chefe, ele iria dar esses subsídios. Alguns pensadores afirmavam que este poder do governante ele recebia dos deuses para os povos politeístas, ou de Deus para, portanto, o nome que dava-se para os reis que eram absolutistas, ou seja, eles estavam no poder porque Deus quis. Então, tudo que ele fazia era por vontade divina. Ele podia conceder ou retirar direitos dos indivíduos. Hoje, no entanto, os defensores dos direitos humanos não aceitam nada disso. Afirma-se que a pessoa tem direitos pela sua própria condição de existir, isto é, faz parte da natureza de qualquer ser vivo, uma série de direitos que devem ser respeitados para garantir a sua existência. São condições necessárias para um ser vivo satisfazer plenamente suas necessidades básicas. Alguns direitos básicos ou naturais são comuns aos animais e às pessoas. A questão da vida, da defesa, da alimentação, a saúde, a segurança e a liberdade. Evidentemente que animais e seres humanos se manifestam de modo diferente na realização de seus direitos. Aí se fundamentam os princípios do movimento de defesa dos animais. As pessoas precisam perceber que têm direitos que fazem parte de sua própria condição de existir, e um desses direitos é o de lutar para defender os seus direitos. E agora vamos entrar com o poema de Guimarães Rosa, de Grandes Sertões Vereda, na página 100 e a página 101. Fique conosco. Invejo é a instrução que o Senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. Eu estou contando. Não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria entender o medo e da coragem. E da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dá ao corpo ao suceder. O que induz a gente
para mais ações estranhas. É aqui a gente está pertinho do que é nosso por direito e não sabe, não sabe, não sabe. Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas. Nenhuma lei, nenhum governante, nenhuma instituição dá ou estabelece os direitos para os indivíduos. Os direitos da pessoa ou são naturais, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, ou são civis, isto é, fruto da organização social e política de um povo. Pode-se então dizer que alguns direitos humanos são originados da própria natureza, e então os outros são frutos dessa sociedade organizada na qual o cidadão vive. Todos, porém, são básicos para a plena realização do indivíduo. Até mesmo os direitos civis não podem ser estabelecidos segundo a vontade do governante, mas sim segundo a vontade da sociedade organizada e manifestada na Constituição, nos códigos e nas leis ordinárias.